Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Eu queria pedir que você pegasse a sua escritura, você que me acompanha aqui neste canal. Eu quero te levar em 3 passagens. Por que eu estou pedindo para você pegar a sua Bíblia? Para que você me acompanhe nas 3 passagens que eu vou te levar. Para que você possa, vendo na Escritura, você descobrir, em especial você que é crente, que congrega em alguma igreja, se a forma como você está andando na presença de Deus, se está certo ou se está errado. Óbvio, eu sei que há pessoas que me ouvem agora, pode não ser muitas, e sim poucas, que estão andando na presença de Deus, que está certo. Mas também sei que a maioria que vai ouvir essa mensagem, embora muitas são pessoas que estão na presença de Deus, mas que estão andando errada e talvez nem sabem. Pastor, está dizendo que eu estou no pecado? Não estou dizendo isso. Mas eu quero que você acompanhe na Escritura e aí você vai descobrir se está certo ou se está errado a forma como você está caminhando com Cristo. Quer saber se está certo ou se está errado? Livro de Romanos, eu falei que eu vou te levar em 3 passagens, apenas 3. Pegou a escritura aí? Romanos 16, verso 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, olha o que está escrito, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Veja que a recomendação da palavra é a gente observar de forma minuciosa, a gente notar ou perceber aqueles que causam divisão ou que causam escândalo e se afastar dos tais. A recomendação da palavra de Deus. Muitas pessoas elas dizem assim: pastor, Deus é um só, Deus está em todo lugar. Será que algumas pessoas não têm interpretado a Escritura de forma equivocada? Porque se o próprio Deus aqui nos recomenda se afastar dos lugares que provocam divisões, escândalo, se Deus recomenda que a gente se afastar, é porque Ele não está nesses lugares. Se Ele tivesse, Ele não ia recomendar que nós nos afastasse desse tipo de coisa. Porque todas as pessoas que se tornam conhecedor da palavra e dão um mau exemplo, dão um mau testemunho, usam o nome de Deus em vão, como diz lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O Senhor não terá por inocente quem toma seu santo nome em vão. É a pessoa que conhece e causa escândalo, divisão entre os irmãos. Por exemplo, a pessoa que pega e muitas vezes fica no altar pedindo voto para A ou B, independente de quem. A Bíblia diz que já somos eleitos pelo Todo-Poderoso. Se já somos eleitos pelo Todo-Poderoso, não temos que pedir voto ou votar nisso ou naquele, porque já somos eleitos de Deus. Mas como eu falei, quero te levar em 3 passagens apenas. Atos dos Apóstolos 2,45. Olha o que diz. Atos dos Apóstolos 2,45. Está escrito assim, 2,45 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz. Pegou a sua Bíblia aí? 2,45 de Atos dos Apóstolos. Assim está escrita a palavra de Deus. 44 e 45. 2,44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Veja que a Escritura, ela nos mostra aqui que aqueles que causam divisão, escândalo,
devemos se afastar dos tais. A Escritura recomenda aqui em Romanos 16:17. Lá em Atos 2, a partir do 45, a Escritura não concorda com aqueles que usam a Escritura para pedir dinheiro, para tirar dinheiro das pessoas. Porque quem usa a Escritura para pedir, para tirar, embora Deus não concorde com isso, acabei de te mostrar em Atos 2:45, significa estar usando o nome de Deus em vão, está causando escândalo, porque está usando o nome daquele que é santo, se valendo do nome de Jesus Cristo, para de alguma forma tentar contaminar as pessoas, ou de alguma forma usando o nome de Jesus Cristo intimidar as pessoas, para obrigar elas a ajudar em determinados lugares. E a Escritura não é para tirar das pessoas, é para acrescentar na vida das pessoas. Então observa que quem usa a Escritura, independente de quem, para pedir dinheiro, para tirar dinheiro, está equivocado, está errado. É o que a Escritura diz, causando divisão e escândalo. Está usando o nome de Jesus, se escondendo atrás da Bíblia, usando o nome de quem é santo, intimidando as pessoas para tirar o que elas têm. Quanto o Atos dos Apóstolos está escrito que quem tinha nos dias de Jesus vendia seus bens e propriedades e saía de porta em porta com singeleza de coração, dividindo o pão com todos na medida que alguém precisasse. Então a Escritura é para acrescentar, para ajudar, para abençoar as pessoas e não para tirar delas. Tem muitas pessoas me ouvindo agora que frequentam esse tipo de lugar. E aí eu pergunto para você que frequenta esse tipo de lugar: você acha mesmo que você está andando certo na presença de Deus? Você acha mesmo que você está agradando a Deus? Você acha mesmo que você está andando segundo Jesus Cristo? Porque aqueles que usam a Bíblia para tirar está contra a palavra. Quem usa a Bíblia para tirar está contra Jesus Cristo. Quem usa a Bíblia para tirar das pessoas está contrário ao que Jesus nos ensinou aqui, em Atos dos Apóstolos 2:45. A Bíblia não é para tirar das pessoas, é para acrescentar na vida delas. Essa é uma das passagens que eu queria levar àqueles que frequentam esse tipo de lugar. Eu estou te provando na Bíblia que as pessoas que frequentam esse tipo de lugar, você está equivocado. Você está andando errado na presença de Deus. Você está perdendo a sua salvação juntamente com o pregador que está pregando para você nesse tipo de lugar, porque está andando errado, está causando divisão, está causando escândalo, usando o nome de Jesus Cristo para intimidar as pessoas, para obrigar, para elas se sentirem na obrigação de ajudar determinados lugares. A Bíblia recomenda se afastar. Você continua se você quiser, mas independente do lugar que usa a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas, se você congrega em algum lugar que faz isso, você está perdendo a sua salvação juntamente com aquele que está pregando para você. A Escritura aqui mostra aqui: irmãos, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo, ou seja, aqueles que estão discordando da palavra. A palavra ensina uma coisa, estão fazendo outra. A palavra nos instrui de um jeito, estão fazendo de outro. A palavra ensina a não tirar, estão tirando. A palavra ensina a dar um bom exemplo, quem tira está dando um mau exemplo, porque a palavra não ensina a tirar dos outros. A palavra ensina a dar um bom testemunho, muitos estão dando um mau testemunho. A palavra ensina a não discordar dela, a maioria estão discordando, causando escândalo, causando ódio no coração das pessoas, revolta no coração das pessoas, divisões entre as pessoas. E a Escritura está mandando se afastar. E aí eu pergunto para aqueles que frequentam esse tipo de lugar: você acha mesmo que você está certo? Você acha mesmo que você está salvo? Você acha mesmo que está certo como você está andando na presença de Deus? A Escritura manda se afastar. Se você que me ouve frequenta esse tipo de lugar e você acha que você está certo, eu vou lhe dizer, vou lhe mostrar aqui: você está sendo cúmplice do pecado daqueles que estão pregando para você. Porque aqueles que estão causando desacordo contrário à palavra, e você continua frequentando esse tipo de lugar,
você está sendo cúmplice do pecado deles. A Escritura manda se afastar. Se você não se afasta, você é cúmplice. Quer ver que você está sendo cúmplice? Olha o que diz aqui em Efésios. Vai lá em Efésios, a segunda passagem que eu queria te levar. Efésios 5:11. Olha o que diz, 5:11 de Efésios. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O que é a obra da treva? É aquilo que está contrário à palavra. Que discorda da palavra. A palavra ensina de um jeito, as pessoas estão fazendo de outro. Isso se chama obra das trevas. E eu pergunto para muitas pessoas: você está sendo participante das obras da luz ou das obras das trevas? Porque se você frequenta lugares que usa a Bíblia para coisas erradas, em desacordo da palavra, escândalo, mau exemplo, mau testemunho, usando o nome de Jesus Cristo em vão, causando divisão, ódio, ira, revolta no coração das pessoas, isso é obra do diabo, isso é obra das trevas, não é obra de Deus coisa nenhuma. E a Bíblia nos mostrou aqui, Efésios capítulo 5, verso 11. Você consegue entender? Porque tem muitas pessoas na presença de Deus, e em vários aspectos a vida de muitos estão destruídas, pessoas depressivas, pessoas amarguradas, pregadores se matando. Esse povo de rua aqui na cidade de Limeira, por exemplo, e pelo Brasil inteiro, é tudo crente desviado. Muitos pregadores eu atendo direto na rua. Por que será? Até teve na presença de Deus um dia, mas estava andando em desacordo da palavra, achando que estava certo e não estava. Será que muitas pessoas que estão me ouvindo não faz parte desse povo também? Que estão andando em desacordo da palavra, contrário à palavra e não percebem? A Bíblia manda se afastar. Alguém diz: Deus está em todo lugar. Me prova na Bíblia que Deus está em todo lugar. Me mostra de Gênesis a Apocalipse. A Escritura recomenda se afastar. Se Deus estivesse em todo lugar, Ele ia mandar se afastar? Óbvio que não. Mas a Escritura recomenda se afastar desse tipo de coisa, é porque Deus não está em todo lugar como dizem não, viu, irmão? Não vai por isso não. Verso 18 do capítulo 16 de Romanos. Porque esses tais, veja, aqueles que causam divisões, escândalo, usam o nome de Deus em vão, dá um mau testemunho, dá um mau exemplo, usa a Escritura para coisas indevidas. A Escritura diz assim no verso 18: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjam, engana o coração dos incautos, ou seja, o coração daqueles que não têm o entendimento, daqueles que não têm o conhecimento da palavra. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. É quem dá o mau exemplo, o mau testemunho, quem causa escândalo, quem contamina as pessoas, quem usa o nome de Deus em vão, quem usa a Escritura para tirar das pessoas. A Bíblia está nos mostrando aqui. Se afasta deles, porque esses tais não servem ao Senhor Jesus Cristo. Se afastai deles. E aí eu pergunto para muitos que me ouvem: será que é à toa que muitas pessoas que acham que estão andando certo estão sofrendo? Será que é por acaso que muitas pessoas que estão aparentemente na presença de Deus estão perecendo? Será que é por acaso que muitas pessoas que estão na presença de Deus a vida está toda embaraçada? E em muitos aspectos por conta daquele que está pregando. Muitas das vezes é a pessoa também, que assim como tem pregadores andando errado, assim tem membro, tem obreiro, apóstolo, bispo, pastor, enfim, em vários segmentos. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas que está andando errado e achando que está certo? Que está vivendo de forma equivocada na presença de Deus, achando que está certo da forma como você está vivendo? Aqueles que usam o nome de Deus em vão, causam escândalo. Aqueles que usam o nome do Todo-Poderoso para escandalizar. Aqueles que usam o nome de Jesus Cristo para tirar das pessoas. Usam o nome de Jesus Cristo, mas é caloteiro, dá calote nos outros. A Escritura manda se afastar, porque os tais não estão servindo o Senhor. É a Bíblia que diz isso. Pregadores macumbeiros que tem hoje em dia por isso, enfim, de todas as formas. Pregadores propineiros, pregadores que batem de mulher. E o povo está lá aplaudindo. Pregadores que bebem. Pregadores que falam que é normal o Natal, árvore de Natal dentro de casa. Entre tantas outras coisas, está usando o nome de Deus em vão.
Será que você não está seguindo esse tipo de gente? Sendo cúmplice do pecado deles? Sendo participante do pecado dos outros? Reprovando o que a palavra de Deus aprova? Concordando com aquilo que a palavra de Deus discorda? E é o que diz aqui, tem muita gente discordando da palavra, causando escândalo, dando mau exemplo, dando mau testemunho, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus não concorda e achando que está certo. Será que você não é uma dessas pessoas? Que ao observar a Escritura, você se pergunte se você não é uma delas. E se for, que você se afaste. Talvez ainda dê tempo, antes que seja tarde demais, se é que você quer ser salvo. Vou ficando por aqui, mas tendo a mensagem como base, você se pergunta se você está andando certo ou errado na presença de Deus. Só você observar a mensagem, você vai descobrir. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.